Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Assis Brasil, sou engenheiro agrônomo e eu estou à frente do departamento técnico da PAIP BR. Tá? Minha apresentação aí vai ser bem breve, como o Guilherme comentou hoje, o foco é em vocês aí, produtores, nos relatos de cada um. Tá? Eu vou iniciar a minha apresentação aí com esse gráfico que a gente já utiliza há algum tempo. Esse gráfico aí é do livro Ecofisiologia de Soja para Altas Produtividades, do professor Alencar Zanon, da UFSM. Acredito aí que ele esteja conosco também, ele vai participar desse evento, tá? Onde ele diz que para nós alcançarmos aí altas produtividades de soja, 5 a 6 toneladas por hectare, nós precisamos aí de no mínimo 800 milímetros de água no sistema. E esse ano que a gente viu aí que as precipitações ficaram bem aquém disso. No oeste, em torno de 520 milímetros, no sul, 250 milímetros, na campanha, 290. Ou seja, precisamos fornecer o restante dessa água que a cultura necessita via irrigação. E o que a gente viu aí nessa safra aí que a gente mensurou nossos dados de irrigação é que, em média, se trabalhou aí com 52 milímetros de lâmina aplicada por irrigação. Esse ano, que foi um ano extremamente seco, se fez aí, em média, 5 irrigações durante o ciclo, ou seja, fornecemos 250 milímetros de água via irrigação para a cultura. Tá? Então, chegando um pouco mais perto aí dos 800 milímetros que o professor Alencar demonstrou no gráfico anterior. É claro que isso aqui é uma média. O oeste, os volumes aplicados, a gente sabe que pode chegar um pouco mais, assim como a frequência de irrigações também variaram um pouco mais. Acredito que o Marcos vai comentar aí na apresentação dele. Dando sequência, então, já indo para os dados de produtividade, então, temos áreas monitoradas em todas as regiões da metade sul do estado, fronteira oeste, campanha e centro, e esse ano a média das propriedades das áreas sem irrigação situaram em torno aí de 32 sacos por hectare, ok? E as nossas áreas irrigadas por sulco e politubos, a média foi de 60 sacos. Tivemos um incremento aí de 27 sacos por hectare com a utilização do nosso sistema. Mas aí vocês vão me questionar, Júlio, esse ano foi um ano extremamente seco, é só por isso aí que vocês tiveram essa grande diferença aí no comparativo. Mas não é isso que a gente vem acompanhando ao longo das últimas 3 safras, né? Esses dados aí são bem consistentes, eles vêm se confirmando ano após ano, e a média das últimas 3 safras das áreas não irrigadas dos nossos clientes ficou em torno de 37 sacos, contra as áreas irrigadas por sulco, 58 sacos. Ou seja, nos últimos 3 anos aí a gente tem conseguido estar em torno aí dos 20 sacos por hectare de incremento. E esse incremento aí nos últimos 3 anos se dá por 2 motivos. Por mais que a gente tenha um ano relativamente com chuvas dentro da média, dentro do esperado, me arrisco a dizer que praticamente todos os anos a gente vai ter algum veranico dentro dos períodos críticos da cultura, como floração e enchimento. Então a gente sempre vai ter que intervir com irrigação. Então a irrigação é um dos fatores desse incremento de produtividade. E o segundo fator, tão importante quanto a irrigação, é a drenagem. Tá? Trago para vocês aqui uma imagem da RT Agro, de Dom Pedrito, da safra passada, 18-19, numa área, essa área à direita é uma área sulcada e a área testemunha à esquerda sem sulcos. O ano passado, aí no mês de janeiro, praticamente todas as regiões teve um excesso aí de chuva. Em Dom Pedrito, aí, mais ou menos 700 milímetros de chuva no mês de janeiro. Então, a área que tinha sulco pela eficiência de drenagem, conseguimos aí com um bom estande de plantas. E depois, no mês seguinte, fevereiro, foi extremamente o oposto. Né? Cessou as chuvas, tivemos aí relatos de 5 a 10 milímetros de chuva no mês de fevereiro do ano passado. Então, intervimos com irrigação e conseguimos expressar o potencial produtivo dessa lavoura. E o NDVI dessa lavoura aí não me deixa mentir o que eu estou falando. A área à esquerda, convencional sem sulcos, e a área à direita com sulcos e irrigação. A mesma coisa na fronteira oeste, então essa imagem é muito clara. Aqui trago para vocês 2 sistemas de irrigação, essa área circular
é uma área de pivô central e a área em azul é uma área de sulcos, uma área sulcada. Então, o que a gente sempre diz, de nada adianta nós nos preocuparmos apenas com um fator limitante, só com a irrigação. Temos que estar preparado para as duas coisas, drenagem e irrigação. E essa área aí, a área de sulco, conseguimos colher praticamente o dobro da área de pivô, porque tinha um sistema de drenagem bem eficiente. Então, eu gostaria de encerrar com algumas conclusões, e para termos sucesso no sistema de irrigação por sulcos, temos que antecipar os processos. Esses sulcos têm que serem feitos antecipados, a instalação dos politubos tem que ser logo após o plantio e temos que atentar para o início da irrigação. Não deixar com que a estiagem chegue no seu pico máximo para nos preocuparmos em fazer projeto e iniciar a irrigação. E aí a gente já está perdendo potencial. O custo-benefício, como mostrei anteriormente, é um sistema que tem se mostrado muito benéfico, né? Se paga e sobra dinheiro. E o que a gente sempre bate é a garantia da estabilidade e produtividade. Nada adianta um ano eu colher 80 e no ano colher 20. Temos que estar preparado para ambas as situações. Então, a minha participação termina aqui. Vou passar já para o Grupo Ceolim comentar um pouco do relato deles. E a ideia de convidar esses diferentes produtores de diferentes regiões é que a gente pode notar que não existe uma receita de bolo para irrigação de soja. Cada região tem a sua particularidade. Fronteira Oeste é possível a gente trabalhar com gravidade, os canais têm coluna de água para trabalharmos assim, a topografia do terreno nos ajuda a trabalhar por gravidade. Já na Zona Sul, praticamente inviável nós pensarmos em irrigar soja por gravidade, temos que trabalhar com bombeamento, então cada região é bem diferente uma da outra. Então gostaria de trazer essa ideia e vamos aí aproveitar a conversa e trocar experiência, tá bem, pessoal? Depois no final ali podemos fazer perguntas, vou estar à disposição. Vamos lá, então? Fique à vontade. Bom, pessoal, bom dia a todos. Em nome do Grupo Ceolim aí, gostaria de agradecer aí a oportunidade e ao mesmo tempo trazer algumas informações do nosso projeto aqui. A gente chama aqui Projeto Soja Grupo Ceolim, tá? Meu nome é Joel Michelotti, eu sou coordenador técnico aqui do grupo. Vou começar com uma breve contextualização, né, do nosso Projeto Soja. Por que a gente chama Projeto Soja? Porque na verdade a gente ainda está desenvolvendo tanto a questão técnica quanto econômica, fazendo avaliações. Então a gente chama de projeto. Dentro de uma contextualização rápida, aí, status do negócio rural do grupo, basicamente aqui no Rio Grande do Sul, está alocado na fronteira oeste, né? São 16 fazendas no grupo. Dentro disso aí, nos municípios de Barra do Quaraí, Uruguaiana e Itaqui, maior parte das fazendas estão Uruguaiana e Barra do Quaraí, tá formando uns 11 mil hectares de arroz. Seria uma área já estável aí de 6, 7 anos aí na questão do arroz. Dentro desse projeto da soja, a gente vem num aumento gradativo, né, com os pés no chão aí. Iniciamos aí com 400 e alguma coisa de hectares. Sempre, anos anteriores, se plantava
100 hectares, 150 hectares, plantava um ano, não plantava o outro. E hoje, essa safra, já nós estamos com planejamento aí. A safra passada foi 725 hectares de sul, um pouquinho mais aí de área, O meu não está cortando. Está cortando para vocês aí, pessoal? O frente aí comentou que estava cortando. Para mim, a internet está boa aí. Eu te escuto bem, João. Qualquer coisa, escuta bem? Positivo. Safra passada, aí nós chegamos a 725 hectares de sul, um pouquinho mais que os pivô central, aí que a gente plantou soja safrinha, no pivô depois do milho, mas falando em suco foi 725, e esse ano de soja irrigada por suco aí vamos chegar a 1.000 hectares de soja, esse é o planejamento. Trabalhamos com 2 pivôs aí, basicamente para produzir comida um negócio focado em produção de silagem, principalmente para abastecer aí e ajudar na criação de bovinos aí, confinamento principalmente, né? A gente tem uma intensiva rotação de arroz. Basicamente o grupo trabalha com 2 cortes de arroz, e para quem trabalha com 2 cortes, para a questão de criação, dificulta um pouco, né? Para estabilizar. Então hoje basicamente os pivôs aí são para produzir para os confinamentos aí. Tá bem? Trabalhamos também em conjunto na Argentina, aqui na Argentina, em Curuçucachá, aí, são 5.000 hectares de arroz, aí também temos pivô lá, basicamente para comida também, e 12 mil cabeças de bovinos lá, e trabalhamos com confinamento também para ter uma estabilidade aí de engorda. O start do projeto da soja iniciou em 2018-19, tá? Como opção de negócio. A gente sabe que a gente vem sofrendo, e principalmente com a instabilidade dos rendimentos de arroz, principalmente falando na questão monetária, né? E isso aí nos levou a entrar de cabeça de formar um projeto de 3 anos para avaliação e intensificação e aumento da área de plantio de soja do grupo, né? E dentro disso aí, a diversificação de modo geral e amplo, né? A gente sabe os benefícios que tem, a gente não precisa bater tanto para o sistema arroz e o próprio pecuário, né? Essa diversificação com soja traz a otimização, né? A otimização tanto de pessoal, tanto de máquinas, tanto administrativo, né? A gente dentro do grupo, nessas 16 fazendas aí, aqui no Rio Grande do Sul, na fronteira oeste, acaba que nos traz bastante oneração, né? Em função porque é um negócio com várias propriedades aí, então isso aí administrativamente incha, e a diversificação aí com a soja permite dar uma diluída. A busca é experiência, ajuste e análise própria do negócio soja, né? A gente tem que entrar de cabeça, senão a gente não consegue tirar a irrigação como seguro do negócio. E essa aí, nesse projeto aí de 3 anos, é a condição que o pessoal da administração nos passou, né? Que só se faria um negócio um projeto como esse, né? Em cima da questão da irrigação. Por que isso? Porque Uruguaiana, Itaqui já se tentou muitas vezes plantar soja, né? E isso aí já tem um trabalho, né? Já tem uma experiência, então teria que fazer alguma coisa diferente, e a diferença estava na questão da irrigação comum segura, tá?
Nosso grande desafio, além da questão técnica produtiva, né, nós temos a questão dos custos, tá? Dando um adiantamento dos resultados aí, antecipando, depois o Marcos Fritz vai falar diretamente da questão mais técnica, né, da produção. Nós iniciamos com um projeto aí, com um custo inicial de projeto em torno de R$4.000 por hectare, essa era a nossa previsão. Hoje, analisando os custos, nós estamos aí em R$5.171 por hectare, tá? Isso aí tem bastante a questão do custo de iniciar o plantio da cultura, né? A gente tem vários custos aí de implantação que pesam bastante, desde a adubação, calcário, questão de irrigação, alguns investimentos. De certa forma, também, a gente está também passando por um ajuste na questão desse compartilhamento de custos com arroz, né? A gente sabe que hoje, para produzir um hectare, nós temos aqui R$8.000 por hectare para produzir um hectare de arroz. E a soja aí hoje em 5.000, isso aí tem muita coisa, tem um peso desse custo do arroz também, né? Em contrapartida também, a soja tem um ganho, né? Principalmente na questão da irrigação, né? Isso aí tem uma otimização, o custo não é baixo também, né? Na questão da irrigação, hoje quase em torno de R$500, colocando energia elétrica, colocando assistência, né? O mantenimento e um custo direto de equipamentos, realmente, né? Principalmente tubulação, politubos, né? E também ainda estaria fora a questão da mão de obra, né? Que como é uma soja irrigada, na questão da irrigação também nós temos um custo um pouco mais alto, em função que os aguadores da soja, eles têm uma remuneração muito parecida com o arroz, né? Em termos de ganho individual. Quando dilui na área, até eles cuidam uma área maior, porém, em relação ao arroz, porém, o custo deles ajuda a pesar bastante aí na questão de mão de obra, né? Então, a gente tem vários custos aí que... Em contrapartida, então, a gente tem um custo que o arroz nos oportuniza aí fazer essa irrigação da soja, estrutura. A gente tem a questão também de pessoal, máquinas. Hoje, por exemplo, o pessoal que está com a lavoura pronta de arroz está trabalhando na soja. Esse pessoal aí, provavelmente, nessa época, estariam quase ociosos, né? E hoje, com a soja aí, eles estão trabalhando. Então, primeiros ajustes é a questão financeira. A gente está indo atrás disso aí. Acredito que o custo pode ser um pouco maior, né? Um pouco maior, dependendo da visão, né? De cada negócio, e pode ser um pouco menor também, tá bom? Vou passar para o Marcos, depois ficamos à disposição aí para qualquer dúvida, discussão no final, tá bom? Obrigado, Joel. Bom dia, então, a todos aí. Para quem não me conhece, eu sou o Marcos, então, Marcos Fritz. Hoje eu faço parte aqui do Grupo Ceolim. Eu sou responsável pela produção das áreas de soja aqui no grupo. E inicialmente eu vou apresentar alguns resultados, basicamente, das duas safras aí que eu estou participando aqui no grupo. Ano passado, em 2018, foi cultivado 402 hectares de soja, onde obtivemos uma média de 50,59 sacas por hectare. Esse ano se aumentou a área para 774 hectares, houve um incremento de área de 48% e a produtividade média de 62,08 sacas por hectare.
um aumento de produtividade de 18,51%. Assim. Esse gráfico aqui mostra as duas fazendas que foi feito o projeto soja. Então, com dados dos 2 anos aí, pode-se observar que ano passado, na Granja Touro Passo, a área de sequeiro produziu 39,83 sacos e a área irrigada 45,19 sacos. Mesmo no ano que, para quem pode lembrar, foi um ano que quem diria que praticamente não faltou chuva, mas houve um resultado aí de produtividade mesmo no ano chuvoso. Esse ano, no passo, a gente não teve área de sequeiro, 100% irrigado, onde que a produção média foi 32,08 sacos por hectare. Estou escutando o Marcos aí, para mim você cortou. Trancou aí, João. Aí. Na Granja São João, ano passado a gente teve uma área de sequeiro onde produziu 43,08 e a área irrigada 56,02. Ou seja, ano passado mesmo, com toda a chuvarada, tivemos um incremento de 23,10% na produtividade. Esse ano, o incremento de produção comparado com a área de sequeiro versus irrigado foi muito maior. Sequeiro 26 sacas por hectare e irrigada 62,94 sacas por hectare. Um incremento de produtividade de 58,69%. Ou seja, é muito grande a diferença da área irrigada. Baseado em cima desse contexto aí, inclusive, a direção já nos intimou, principalmente a minha aí, ano que vem nós não vamos ter mais o gráfico de sequeiro para apresentar para vocês aí, se vocês tiverem necessidade. Ou seja, toda a nossa área de soja vai ser 100% irrigada. Passa aí, João. Mas falando inicialmente de irrigação, não se consegue fazer uma boa irrigação sem ter uma boa drenagem. Então, o projeto que a gente utiliza aqui, basicamente, acho que todos já viram falar aí, sulcos. Hoje a gente tem aqui no grupo 56% da área já preparada. Esses 56% todos estão com cobertura de solo. Algumas áreas com aveia, outras áreas com aveia e nabo, outras áreas com aveia ucraniana. Então, até estão muito desenvolvidas aí, estão praticamente com 50 centímetros de altura. Então, esse preparo antecipado que o Júlio comentou lá na frente também é importante. Infelizmente, esse ano foi um ano que não choveu o mês de abril para nós aqui. Nós tivemos grande dificuldade de fazer as áreas de soca de arroz. Então, a gente está um pouco atrasado nessa parte. Essa semana que a gente está conseguindo fazer alguma coisa de preparo aí nas socas. Devido à falta de chuva em abril para a palha apodrecer e agora excesso de chuva por não secar o terreno para a gente poder trabalhar. Então, essa antecipação do sulco é fundamental, principalmente para que o solo esteja na forma de condição de plantio adequada. Eu sempre digo assim, a gente nunca pode fazer o sulco e sair plantando atrás que a gente não vai ter uma condição adequada. É obrigado nós ter pelo menos aí uns 100 milímetros de chuva em cima do sulco para o solo selar. Essa imagem aqui é uma imagem lá do Paraguai, onde que o sistema de sulco é igual ao nosso, mas aqui eu botei essa foto principalmente para vocês observar que essa foto explica muito bem que sem drenagem a gente não consegue fazer irrigação. Aonde a gente não está conseguindo drenar bem, a gente não vai conseguir irrigar bem. Então, o feitio do sulco, eu sou muito insistente nisso aí, a gente tem que ter um sulco profundo. O nosso padrão de sulco aqui é de 20 centímetros de profundidade. Vocês podem observar nessa foto aí
Esse é um terreno praticamente que não tem desnível, as parcelas lá tem praticamente de 1.500 a 2.000 metros de comprimento com 40 centímetros de desnível. Então é praticamente um sentado. Vocês podem observar no lado esquerdo da foto, agora aí na parte da frente dessa foto, no lado esquerdo nessa aí, na parte da frente dessa outra, não tinha sulco. Então, ou seja, para vocês verem a eficiência da drenagem onde tem sulco e onde não tem sulco. Então, com certeza a gente não vai conseguir fazer uma boa irrigação se não tiver uma boa drenagem. E essa imagem aqui é um mapa de colheita cruzado com um mapa de produtividade versus NDVI do ano passado, um ano que particularmente choveu muito bem, e vocês podem observar a eficiência da irrigação, principalmente o fundo do talhão, nós tivemos problemas, e observar o mapa da direita, várias manchas onde se irrigou melhor e onde se irrigou com menos eficiência. Esse ano a gente teve uma evolução muito grande nessa parte de eficiência da irrigação. Eu acredito também porque o ano foi seco, então também a gente conseguiu ter um controle melhor da irrigação, porque a gente acabava banhando por mais tempo, e ano passado chovia, a gente irrigava, quando veio chovia, então um pouco mascarou também. Esse ano tivemos então áreas que as áreas do cedo aí com até 7 banhos, tem áreas com 2 banhos, muitas áreas com 3 a 4 banhos. E outra coisa que a gente aprendeu esse ano, que a gente consegue, inclusive, fazer, a gente com dificuldade de plantio, a gente irrigou, inclusive, para fazer a soja nascer. Então, tivemos um bom resultado nessa parte aí também. Só que é uma operação que tem que ter cuidado, acho que é onde tem um sulco profundo, a gente tem essa facilidade de poder fazer isso aí, porque a gente acaba não fazendo lâmina de água e evitando o apodrecimento. Então, a irrigação eu vejo hoje, muitas pessoas discutindo que forma vai fazer o sulco, que forma vai plantar em cima do sulco. Hoje a gente vê aqui no grupo, isso aí a gente não discute mais. Hoje, não sei se dá 1% de discussão sobre isso aí hoje, aqui no grupo. Hoje a maior discussão e aprendizado, eu vejo que a evolução que mais nós temos que ter aí é na questão de aprendizado e com irrigação. Porque exige uma mão de obra técnica aí, principalmente no pessoal qualificado, onde a gente insiste muito em fazer treinamento para o pessoal aí para diminuir todos esses fatores aí que prejudicam a irrigação. Basicamente é isso aí. Bom, pessoal, é difícil bater o tempo. Perfeito, não, mas está muito bem colocado a apresentação de vocês, show de bola. Eu acho que na sequência agora passamos pro Fernando fazer a apresentação dele, que o Fernando é o produtor da campanha de Dom Pedrito. Levantar, vamos lá. Inteiro. Então, pôs ali na tela inteira. Volta ali no meio. Levantar. Tela inteira. Agora sim. Não, clica aqui. Agora sim. Agora sim. Carregando. Pegou aí, Guris? O microfone está fechado. Não está aberto. Pegou. Positivo. Bom, eu aí, Cassol. Positivo, pode prosseguir. Estamos escutando bem. Bora então. Bom dia, pessoal. Meu nome é Fernando Petter. Eu trabalho na região da campanha aqui com área de produção em Dom Pedrito. E eu vou apresentar sucintamente aí os nossos resultados, que não foram tão efetivos, assim, tão bons, mas eu acho que vale como contribuição para o grupo. Né? Então, tem uma área de soja de 800 hectares, aí, dividido em 2 fazendas aí na Agropecuária Quiri e na Estância Madrinha. Essas 2 áreas são
na mesma região de Dom Pedrito, tem o mesmo tipo de solo, praticamente o mesmo regime hídrico, né? Então a gente dividiu aqui e eu salientei as produtividades que eu obtive nesta última safra. Então aqui eu tenho 210 hectares de áreas de coxilha, áreas mais altas, né, com produtividade de 40 sacos, área irrigada 39,5, 240 hectares, e na madrinha da mesma forma, então uma média de 40 nas áreas de sequeiro e 42 e pouco aí no irrigado. Essas duas áreas irrigadas, né, fazem um total de 58% da minha área total com drenagem, então toda a área essa sulcada, né, e com algum nível de irrigação. Então eu saliento isso porque essas áreas não são perfeitamente molhadas, né? A gente sempre tem alguma perda, alguma deficiência na irrigação, sem o trabalho de suavização ou sistematização. Então são áreas de lavoura de arroz que eu simplesmente aloquei os sulcos, mangueiras, né, sistema de irrigação, e a gente está molhando soja. Outro fator que eu julgo, né, que é a avaliação que eu fiz, por que eu não tive tanta diferença de produtividade nas áreas de coxilha para as áreas irrigadas, né? Então tem essas observações aí. As áreas de coxilha, né, a gente tem, né, teor de argila maior no solo, e eu cultivei a soja com cultivares mais precoces, semeadura de novembro. E nas áreas de várzea, a gente já teve solos mais arenosos, com menos argila, cultivares um pouco mais tardias, tipo Ponta, Garra, Valente, que elas foram aprontar, ou seja, ter enchimento de grão em março, né, no pico da nossa seca. E as áreas de coxilha já estavam mais encaminhadas, né, mais prontas no mês de fevereiro, conseguiram encher bem o grão. Então foi um acerto de posicionamento de cultivar, e teve esse ganho aí. Mas, embora eu não tenha tido uma produtividade muito alta nas várzeas, eu consegui estabilizar a minha produtividade. Outro fator, né, que interfere para não ter esse sucesso todo, o Júlio e o Cassol já tinham falado ali, né, o ponto de início da irrigação. Como eu passei de um projeto piloto na safra anterior, de em torno de 10, 15 hectares, para essa área de 470 hectares, foi um pulo meio grande, né? Então, teve fatalmente falhas no processo de irrigação, de avaliação, no momento de irrigar, instalação dos equipamentos. Então, o início da irrigação ou instalação dos equipamentos tem que ser feita previamente, porque você não chega lá em fevereiro ou março, na hora de molhar, não consegue dominar tudo. Essa área de irrigação de em torno de 60% são as áreas dentro dos talhões, né? Então eu julgo que de toda a minha área irrigada eu consegui molhar efetivamente 60%. Então, e dentro do talhão a produtividade aumenta, né? Isso é óbvio, né? Mas não a gente não pode deixar de falar, né? Quanto maior a área do talhão molhada, maior a produtividade. É diretamente proporcional. E a gente tem que observar, então, a falta de preparo e planejamento, né? Esse foi um ponto negativo do meu sistema, né, que a gente tem que melhorar. E para quem está por iniciar nesse tipo de projeto, sistema de irrigação, tem que, de repente, começar com uma área menor e ir gradativamente implementando as coisas com planejamento. Aqui algumas fotos do nosso sistema aí, que é bem básico, né? Semeadura com um pequeno ângulo em relação ao sulco, sem muito preparo nas semeadoras, do mesmo jeito que elas plantam áreas de coxilha, elas vêm e plantam as áreas de várzea, né, com sulco, só com essa pequena inclinação aí com relação ao sulco. Aqui a gente observa a falha, né? Quando o operador saiu, né, um pouquinho da linha de plantio lá, e aqui esta linha ficou com um alinhamento, né? Ela ficou plantada dentro do sulco, né? Então a gente começa a observar esses problemas aqui.
Então fica a dica para quem está mais avançado ou tem possibilidade de fazer um plantio com um piloto automático, né, e de repente linhas agrupadas em cima do camalhão ou entre sulcos, eu acho que ficaria bem interessante, né? Outra foto que mostra essa questão da falha, né, dentro dos talhões. Ali a gente observa ou uma coroa, ou uma pequena lagoa, ou um erro de posicionamento da mangueira. São pequenas falhas que fazem com que essa eficiência dentro do talhão vá diminuindo. O professor Parfit, acho que está nos escutando aí, ele me disse que eu não ia conseguir molhar a soja no passado, né? Eu disse, mas eu vou tentar, né? Então, alguma coisa a gente conseguiu molhar, mas eu concordo com ele. Aí fica a sugestão para a gente trabalhar melhor esses talhões aí. De repente, corrigir o relevo com alguma suavização, a gente vai passar a aumentar esse percentual de sucesso da irrigação dentro dos talhões. Outro detalhe que a gente deixa também, aí nessa foto dá para ver a área de manobra, né, para pulverizador, colheitadeira, né? O pessoal da pulverização reclama bastante, né, do trânsito na área. Outro faz o trânsito bem alinhado ou com um pequeno ângulo, mas a cabeceira é importante deixar, e é uma área que não fica molhada também, mas tem que deixar para não desmanchar o equipamento. Nesse talhão aqui a gente optou por fazer a irrigação metade dele e a outra metade não. Então essa foto já se aproximando da colheita, a parte que não foi molhada já começa a apresentar a maturação mais precocemente, e a parte que foi molhada permanece, né, vegetativa e por mais tempo. Colhemos separado e aí obtivemos esses resultados aí. Aqui a gente, voltando um pouco para números, né, a média da soja do estado, né, divulgado pelo IBGE, 29 sacos, 29 um quebradinho. A média do município de Dom Pedrito, nós obtivemos 22 sacos por hectare. E as áreas de Dom Pedrito, que são em rotação com arroz, 33 sacos por hectare. E a minha média geral obtida ficou em 40 sacos, entre coxilha, sequeiro e áreas de várzea com algum tipo de irrigação. Então, mesmo assim, a gente observa um incremento de produtividade, né, de 11, 18, 7 sacos. Na pior das hipóteses, né, um incremento de no mínimo 7 sacos tranquilamente paga o investimento em tubos ou sulcadores ou o que seja, né, desse sistema. Mostra também a foto, a integração, né, dessas áreas, né, de várzea logo abaixo da barragem. Né. É uma foto que ela é bem emblemática, eu diria, porque essa área de soja nunca seria plantada com soja, né, somente com arroz, se não fosse esse sistema de drenagem, né. São áreas muito baixas. E concluindo já as minhas considerações, né, a gente busca então, com esse sistema de irrigação, estabilidade produtiva para a cultura da soja, né. Consequentemente, a gente tem um aumento de produtividade, viabiliza, né, a cultura da soja nessas áreas que até então eram marginais para ela, eram áreas só destinadas ao arroz, ou pecuária, viabiliza a rotação para o arroz, que é um ganho tremendo que a gente tem também, né? As áreas de arroz cultivadas pós área de soja tem incremento de produtividade, tem redução de custo, então as duas culturas se beneficiam. E um sistema com investimento baixo, né, comparado com outros sistemas de irrigação, que são excelentes também. Um pivô central, a gente sabe a eficiência que tem, mas eu tenho uma imobilização de capital muito maior que nesse sistema simples de politubo e sulcos. Então, o recado final que eu deixo é o que a gente busca aqui, faz tempo que eu venho falando, né? Nesse sistema a gente quer manter a estabilidade ou lucratividade, né, da soja
e fundamentalmente a sobrevivência da nossa lavoura arrozeira. Porque se todo mundo olhar só para o preço do arroz esse ano e começar a plantar arroz de novo, e invadir as nossas várzeas e coxilhas que são aptas para fazer outra cultura, tudo com arroz, o ano que vem nós vamos estar vendendo arroz com preço aviltado de novo, não dá ao mercado o produto e fatalmente não tem sustentabilidade do sistema, né? Então a gente busca a interação entre essas duas culturas e elas se beneficiam desse sistema, né? Tanto produtivamente quanto economicamente falando. Acho que é isso aí, pessoal. Tá bem, Fernando? Tá contigo aí, Júlio. Pessoal, quem é que segue? Obrigado pela apresentação. Vamos passar para o Álvaro, se o Álvaro está disponível na sequência aí para nós darmos seguimento nas apresentações. Bom dia a todos os participantes. Me ouve, Guilherme? Ouvindo perfeitamente, Álvaro. Pode seguir. Certo. Então, me apresentando, eu sou Álvaro Ribeiro, sou agrônomo, produtor de arroz e soja aqui no município de Camaquã. E associado da nossa UD, que é a nossa associação de irrigação aqui do município, e que faz irrigação de aproximadamente 20 mil hectares de arroz aqui no município. Então, contextualizando, assim, o meu depoimento vai ser da experiência que eu participei do Grupo Sulco, que tive a oportunidade, o professor Parfit nos propiciou assim, de participar. Eu acho que o pessoal, talvez alguns não saibam, não conheçam, então eu também rapidamente queria passar. O Grupo Sulco foi partiu da Embrapa, aí se associaram as empresas a Trimble, a Pipe BR, a Massey Ferguson, a consultoria do Centeno, e nós produtores, a Granja Quatro Irmãos, o Grupo Quero Quero, a Raistec e eu aqui fazendo Estrela. Então, assim, mais ou menos do que a gente já ouviu, e a nossa ideia é a mesma, né, o cultivo da soja foi tomando corpo em termos de tamanho, de importância econômica, e primeiro foi, no nosso contexto, que foi a questão da drenagem, que se trabalhou bastante para resolver os problemas, principalmente de macrodrenagem. O nosso perímetro de irrigação aqui, nós temos um desnível aqui da BR-116 até a Lagoa, que permite muito reaproveitamento da água. E como o perímetro foi montado para irrigar arroz, nós temos muita situação de reaproveitamento de drenos, e isso, num primeiro momento, a gente teve que trabalhar bastante porque estava nos dando muito inconveniente na questão da soja, quando entrou o cultivo de sequeiro, dos excessos de chuva, né? Porque é fácil de imaginar uma situação que já está meia caixa com água para fazer reaproveitamento, no momento que chove, extravasava e tinha vários inconvenientes. Então essa situação já vem trabalhando bastante e se conseguiu, já dá para dizer, superar os inconvenientes maiores. Assim. Aqui, tradicionalmente, dentro da associação, se irrigar 18 mil hectares de arroz por ano. Em função da equação econômica, veio invertendo a tendência, e a tal ponto que ano passado se fez 16.100 de arroz e 18.800 de soja. Então, só também para dar um contexto assim, do que está acontecendo na região, que acho que não é diferente do resto do estado. A questão da irrigação, nós enxergamos assim como um fator bem importante na questão da estabilidade, porque, claro, esse ano nós tivemos um ano de seca intensa, que aí nem cabe o questionamento, mas mesmo nos anos normais, assim, a gente tem tido inconvenientes, muitas vezes naquele momento de floração, de enchimento de grãos, assim,
em que se tem perdas. Muitas vezes se vem com as lavouras boas e ali a gente se depara com esse problema. Indo diretamente assim ao nosso questão do Grupo Sul, nós fizemos uma área pequena, foi o início, assim, para o meu caso, aqui, da irrigação de soja, e observando o que o Marcos Fritz colocou, foi exatamente o que nos aconteceu, essa questão do time, assim, do momento de fazer. Nós fizemos a suavização em setembro, e acabou que, por uma questão de logística, e já plantamos imediatamente, assim. E foi bem naquela virada do que estava úmido para seca. E aí nós sofremos com a implantação. Então isso foi um aprendizado que nos parece que está bem claro, assim, a questão de antecipar a confecção do camalhão para ele estar firme e para a gente também não ter nenhuma perda de umidade, assim, para facilitar essa implantação. Essa área nós tivemos que fazer um banho para nascer, mas mesmo assim a gente ficou com um problema de stand de planta, não ficou o que a gente imaginava, assim, de stand de planta. Mas mesmo assim, comparado à área testemunha, ela colocou uma vantagem significativa também, um incremento bom de produtividade. E para este próximo ano, nós temos uma área que já está com a sistematização já em curso, assim, falta pouca coisa para finalizar. E nós temos ideia de repetir a área do ano passado. Essa área do ano passado, a pós-colheita foi semeada azevém e nós estamos pastoreando com terneiros. E o plano é essa área, a gente fazer a dessecação agora, talvez no início de outubro, enfim, quando se propiciar ali, e fazer talvez um retoque nos camalhões, nos sulcos, e repetir o plantio de soja, sobre soja nessa área, e nós vamos ter outra área que vai ser soja sobre arroz. Então, basicamente, eu acho que os benefícios a gente vê, e os desafios que eu enxergo é a questão. A suavização foi bem interessante, o resultado que ela trouxe, assim. Essa questão da uniformidade da irrigação, eu acho que passa pela suavização. E um desafio é o custo, assim, para o meu tamanho de produtor, assim, a gente fica pensando como encaixar. A gente faz aqui 500 hectares de soja, penso em ir ampliando, porque nós temos oferta d'água e nos parece também um caminho de incremento aqui na propriedade, assim, de poder ter uma produtividade maior de soja. E essa questão, outra questão que nós nos deparamos também, assim, que é uma coisa que a gente tem em mente, é a questão ajuste das estruturas, assim, em termos das vazões, as vazões que a gente trabalha com arroz, assim, que os cálculos que se faz por área são mais conservadoras, né? A questão da soja, a gente tem que ter uma resposta rápida mesmo para essa irrigação, não pode se demorar muito, isso nos parece bastante claro, assim, que temos que nos preparar para, como o Júlio disse, nós tivemos que pressurizar com um bom, nós não tínhamos coluna d'água para esse politubo ter a eficiência necessária. E lógico que a questão de bomba de canal, ela é um pouco delicada no sentido dos níveis dos canais, assim, que ela interfere um pouco nos níveis. Tudo uma questão que se vê, assim, questão de ajuste, questão que é bem possível de ser feita, assim, mas só como também aproveitar o gancho do Fernando também, que ele falou em planejamento, e isso é outra etapa do planejamento que não pode ser desprezada, assim, que é importante. E demais, que eu tinha para falar era isso, assim, fico à disposição também, algum questionamento que tem. Te passo, Guilherme. Perfeito, Álvaro. Obrigado pelas considerações. Vamos agora para o Rodrigo, que é o último apresentador aí, antes de nós compormos o espaço de discussão. Assim que tu estiver pronto, Rodrigo, pode carregar a tua apresentação e seguimos na sequência. Bom dia, estão me escutando?
Positivo. Beleza. Eu acabei não fazendo a apresentação, ontem a gente testou aí, mas depois dessas baita apresentação aí eu vou ficar só na fala mesmo aí, para não passar vergonha. Mas enfim, antes de começar aqui, eu até conversei bastante com o Júlio, né? Fui até Dom Pedrito aí, que eu sou de Pelotas aqui, sou o Rodrigo, da região de Pelotas. A gente tem a granja ali em Arroio Grande. E até quem eu conversei, se lembra, foi o Fernando, né? Lá no início, lá conversei com o Fernando, ele me deu algumas dicas e relatou como é que foi o primeiro ano dele, que era uma área de 20 hectares, eu acho, 17 hectares. E aí acabou que a gente se encorajou e resolvemos fazer a nossa soja na várzea aqui, né? Que desde sempre foi arroz, faz 20 anos que vai plantar arroz aqui. Áreas normais, algumas áreas sistematizadas, que foi o caso da soja, 85 hectares. E no mais foi isso aí que nos encorajou para começar a plantar. Então, o preparo do nosso terreno foi atrasado, já vi que isso aí foi comentado. A gente preparou em cima do laço, que não tinha estrutura nenhuma para soja, nem plantadeira, nem nada. E a gente estava focado só no arroz. Acabou que se atrasamos para plantar o arroz também, preparamos o terreno da soja em cima do laço. E tivemos muito problema. Nossa terra é muito siltosa aqui, né? Pouco teor de areia, praticamente zero. Tem 20% de argila, 15% de argila em alguns lugares, mas é muito silt. Fica aquele torrão difícil de desmanchar. Então, demos um passo de grade, 2 de plena e não conseguimos desmanchar os torrões, porque não tinha mais tempo para fazer mais nada. E resolvemos fazer os camalhões, os sulcos, né? E ficou aquele terreno muito balofo, não ficou bem estruturado, né? Os sulcos, que nem o Marcos tinha comentado que precisa de uma chuva e faltou essa chuva para estruturar o micro camalhão ali, os sulcos. Mas era o que tinha para o primeiro ano, então resolvemos arriscar igual. Já tinha semente comprada, os insumos tudo comprado para soja e resolvemos plantar. Quando a gente plantou, a gente teve um déficit hídrico aqui na nossa região aqui, de pelo menos 15 dias sem chover. Nós plantamos no final da umidade do solo, porque a gente tinha conseguido uma plantadeira com o vizinho e era aquele tempo que nós tínhamos, plantamos tudo em 3 dias, né, os 85 hectares. Então, demorou muito para nascer mesmo. E resolvemos irrigar. Antes dela germinar, a semente estava no solo, resolvemos irrigar. E ali foi uma cagada ali, que morreu o que estava vindo, a semente que não tinha germinado, algumas conseguiram vir, outras não. Resumindo, de 14 plantas por metro quadrado, 13 plantas por metro linear que a gente tinha plantado, ficou apenas 8, né? Então, isso aí nos assustou bastante no início. Por a nossa área ser uma cota zero, a gente não vi se teve dificuldade de drenagem, porque não teve chuvas excessivas esse verão para nós aqui, né? Mas não perdemos plantas por causa da chuva, e sim por causa da nossa irrigação, que, como já foi comentado também, em algumas áreas tentamos fazer com nível do canal só, abrindo somente as comportas, né? E isso foi um problema, porque não teve pressão suficiente para a água caminhar, né? Cota zero, a água não andou, não caminhou, foi bem difícil. Então a gente acabou perdendo plantas por isso aí, por a água ter ficado em cima, né? Ficou nivelada a cota zero e começou a sair muito devagar nos drenos. Fazendo essa irrigação para nascer, né? Depois, mantendo essa estabilidade de plantas, a gente não irrigou mais. Foi irrigar só lá no R0, praticamente, lá no R1, quando estava recém entrando em flor. Então, a princípio, o nosso resultado foi muito bom para o primeiro ano, né? Pela quantidade de plantas que perdemos aí. A gente ficou com, como eu tinha falado aí, com 8, né? 9 plantas por metro. Então, foi o que nos assustou bastante. E o resultado final, nós ficamos com a produtividade média da área de 85 hectares, 50 sacos por hectare. Enquanto nosso vizinho, na mesma área, só que num talhão diferente, fez plantio de soja, mesma época de plantio. Ele fez plantio direto até com uma camada de azevém, com azevém em cobertura, e colheu 28 sacos por hectare, né? Mesma área, só que plantio convencional. A gente teve ali uns 3 hectares que a gente não conseguiu irrigar, a água não chegou nunca, né, nos camalhões ali nos sulcos, que colhemos 42 sacos por hectare.
só por ter os sulcos a gente viu que já teve um incremento na produtividade. E na área que a gente conseguiu irrigar, que deu... Não conseguimos irrigar 100% da área, porque a água caminhava até um pedaço e nós, vamos parar a irrigação, já está mais de 20 horas a bomba ligada, não vai passar disso aí, vamos desistir de irrigar. A gente conseguiu colher na média total 50 sacos por hectare. Então, para nós foi bem satisfatório, assim, né, o primeiro ano. Vejo que ainda tem muita coisa para aprender. Esse ano já começamos a antecipar o camaleão, já fizemos o camaleões, os sulcos agora, né, em uma área de 40 hectares, mais ou menos, já estamos adiantando um pouco. E a gente viu que realmente na cota zero é difícil o negócio. A gente está pensando em suavizar agora para o ano que vem, né, porque as nossas áreas foram sistematizadas quando o pai começou a plantar lá uns 20 anos, 10 anos atrás. Então, é uma cota zero antiga, a gente ressistematizou, mas ainda ficou algumas coroas, algumas lagoas. Então, eu acredito, já vi várias palestras aí até do professor Parfit aí, já fui em dias de campos de vocês. Opa, desculpa. E eu vi que a suavização é o canal. É o canal, ainda mais para nossas áreas aqui. A gente tem a Granja Bretanha aqui perto, aqui, que a gente vê algumas fotos também. Eles estão fazendo, não é suavização, acho que é sistematização com declividade, né? E a gente vê que é essencial e até ajuda para o arroz, né? Facilita para o arroz também na hora do escoamento da água. Mas, no mais que eu tinha para falar isso aí, eu tenho algumas dúvidas até que eu gostaria de perguntar depois para o Marcos. Achei ele que comentou sobre a aveia ucraniana nos sulcos, que nós plantamos aqui e botamos gado em cima, né? E a gente viu que prejudicou bastante os sulcos, que deu essa chuva aí, terreno muito encharcado, a gente botou só gado leve, só terneiros, mas a gente viu que vai ter que remontar os sulcos, remontar os camalhões, né? Refazer os sulcos. E aí eu queria saber se com a aveia em cobertura, né, com uma cultura já implementada, como é que anda uma camalhoneira, uma sulcadora nesses terrenos, assim. Mas isso aí fica, acho que para a mesa redonda aí, e alguma dúvida também eu posso tirar da minha região aqui, sobre cota zero e tudo. Então é isso aí, Guilherme. Tá bem, Rodrigo. Obrigado pelo relato, pela apresentação. Na sequência aí fica aberto essa mesa redonda para discussão. Esse é o objetivo do evento, não somente a apresentação em si, mas é aproveitar para trocar a experiência. Vocês viram ali que nós temos diferentes estágios, tem o pessoal que está iniciando no sistema, tem o pessoal que já está bem mais avançado, como é o caso, por exemplo, do Seolin, lá do Marcos, que vem trabalhando em cima há bastante tempo. Tem a questão da suavização, que é bastante inerente para a nossa parte da Zona Sul, aí, litoral, e também áreas da campanha, que coisa que a gente não consegue aumentar muito a eficiência da irrigação sem corrigir a superfície. Tá? Então, como para iniciar esse espaço de discussão, deixo para o Marcos fazer essa resposta do Rodrigo aí, que justamente se refere à questão do pisoteio, né? Fez os sulcos, implantou uma cultura de cobertura, teve a questão do pastoreio, e aí, para fazer esses sulcos agora, o retoque, como é que fica essa operação? Rodrigo, respondendo a tua pergunta, então, a gente já fez isso aqui. A eficiência da tua limpeza de sulco vai depender muito do tipo de equipamento que é o teu aparelho de sulco, principalmente referente à regulagem das abas e o bico. Se tu tiver muita palha, principalmente na parte do bico e das abas, possivelmente ele vai embuchar. Uns 4, 5 anos atrás eu tentei fazer isso com um equipamento que nós estávamos iniciando o desenvolvimento aqui, eu tive dificuldade. Hoje, ano passado, a gente acabou fazendo uma grande parte da área isso aqui, mas o ideal, já vou te dizer o seguinte, no momento que você colher a soja, você fazer a limpeza do sulco para a safra seguinte antecipadamente logo após a colheita, independente se ele está bom ou não. Nós aqui fizemos a limpeza de 100% dos sulcos, porque a gente é muito dependente do sulco para ter uma boa eficiência de irrigação.
Então, e uma boa drenagem. Então, o ideal inicialmente é fazer a limpeza após colheita da soja, tá? Aí você pode plantar a cobertura e manejar com o gado. Esse ano aqui a gente não está com o gado em cima, mas eu já trabalhei com áreas aí com bastante pisoteio. O que vai ter, a questão do pisoteio realmente está muito alinhada à questão da compactação, né, que vai criar isso aí, e também a selagem do terreno. Então, tem que ter cautela um pouco no pisoteio da várzea, mas eu creio que com terneiros aí não vai ter problema. A gente já trabalhou isso aí. E quanto à limpeza do suco com palha, você vai ter que manejar a palha, para aveia, no caso, para ter o mínimo possível de palha para tu conseguir regular o teu equipamento. Basicamente é isso aí. Beleza, Marcos, obrigado, era isso aí mesmo, minha dúvida. E não, porque o primeiro ano aqui a gente fica meio receoso, assim, porque a gente vê que pisoteio do animal talvez não compacte tanto o solo, mas eu digo que vai atrapalhar, agora já está atrapalhando nessas chuvas que a gente teve aqui, a drenagem, né, que a pata do gado acaba obstruindo o sulco ali e a água fica trancada e não corre. Mas com certeza a gente... Pode falar. Por isso que tem que fazer a limpeza do sulco pós-soja, para você já ter um sulco profundo. Então, se por menos que o gado vai pisotear um pouco, o sulco vai estar formado. Se tu fazer um sulco de 20, 25 centímetros de profundidade, que é o sulco que eu acho ideal, independente de gado ou não, você tendo um sulco profundo, ele vai manter o sulco, né? Então, e quando você não tem palha, você consegue fazer um sulco mais moldado. E no fim, como tu vai ter que fazer essa limpeza de sulco agora, a partir de setembro, tu vai estar ocasionando o mesmo problema que tu teve ano passado. E ainda mais com a umidade agora do terreno, a tendência é tu levantar uma leiva com um silto que tu tem aí, que nem tu falou. Nós também temos isso aí, tu levantar uma leiva para o sulco muito grande, você vai ter uma dificuldade, principalmente da manutenção da profundidade homogênea da distribuição de semente. Profundidade homogênea de distribuição de semente, devido aos torrões que você vai criar na linha de plantio. Uhum. Foi exatamente esse nosso problema no passado, né? A gente acabou plantando em diagonal até nos sulcos ali, que nem o Fernando mostrou uma foto, e foi bem, mas esse ano a gente quer alinhar a plantadeira, a gente comprou a plantadeira, para plantar no mínimo 2 linhas em cima do sulco, em cima do camaleão, e na reta mesmo, né? Para não ter perda de planta também pelo sulco, aquelas sementes que caem ali. Mas bom saber isso aí, que o ideal é colher a soja, limpa o sulco, que tu já fica com ele estruturado, né? E na condição que tu tem hoje aí, eu limparia o sulco na hora que tu tiver condição no terreno, o quanto antes aí, para tu ter sucesso na plantação, senão tu vai ter problema. Então tá. Muito obrigado. Gostaria de fazer um comentário, Cassol, do Parfit que está falando. Porque eu acho que o problema... Cassol. À vontade, Parfit. Pode colocar. Não. Eu gostaria de fazer um comentário do Rodrigo, que a situação do Rodrigo está muito relacionada com a questão de cota zero, né? Se ele tivesse uma suavização, porque o que está fazendo a Bretanha, por exemplo, que tu falou, é dando declividade às áreas que antigamente eram cota zero, ou que antigamente se recomendava cota zero, né? Então ele está dando declividade. Eu acho que tu vai ter que passar mais ou menos por isso, né? Vai ter que dar um pouco de declividade à tua área, né? Porque a água irrigar em cota zero, a não ser que seja um suco muito curtinho, né? Porque a água não anda. Foi o que tu falou, não é? E essa limpeza de gado que tu está tendo agora, claro, o Marco tinha falado, se tu fizesse a limpeza já ia melhorar, não é? Mas também está relacionado com a cota zero, né? A drenagem, nem a irrigação, nem a drenagem funciona. Mas tá bem, é isso aí. Ok, obrigado, pelo... À vontade, Parfit. Se tiver mais considerações, questionamento, também fica a teu critério aí. Não, então, já que me dá a palavra, eu gostaria de dizer para o Fernando Potter, que nós discutimos isso com o Fernando lá em Dom Pedrito. Tá? E que nós estamos disponíveis para continuar discutindo, Fernando. Não vai ser, entende? Continuamos discutindo. Eu, particularmente, estou em quarentena, mas tem um pessoal mais novo aí, o Henrique Bergman, que está por aí, que pode continuar discutindo contigo e tal.
E nós discutimos via virtual, tá bom? Um abração e continuamos discutindo. Também, Parfit, um abraço para ti, fica tranquilo aí na quarentena. Quando a gente tiver a oportunidade, nos pegamos de novo, né? Vamos seguir a peleia. Tá certo, e o Henrique, que trabalhava comigo na Embrapa, hoje está no condado. Ele anda circulando por aí, tá vendo? Tá, beleza. Não, vamos, eu acho que é um ponto a seguir, né? Dentro da minha ideia aqui. Eu achava, né, que a ideia era simplesmente colocar água e tá tudo resolvido. Não é bem assim, né? Eu esbarrei nesses problemas aí que tu já tinha mencionado, mas o fato é que eu não fiquei quieto, né? Quem ficou quieto ficou colhendo 20 e poucos, 30 sacos. Então, eu tive a felicidade e a iniciativa de começar a fazer alguma coisa, tenho difundido essa ideia aqui para o pessoal, e eu acho que tem que ser por aí, começar a se mexer e fazer algo. E aí, com o passar do tempo e a experiência que a gente adquire, a gente vai melhorando o sistema, né? Para conseguir ter sobra de produto, conseguir ter caixa e conseguir vender soja a R$117, R$118, como foi semana passada, né? Um pouquinho, né? Mas já é satisfatório. Né? Baita pressa, né? Não, tá ok. Em base, assim, eu digo para os demais, não é? Eu tenho já 40 anos quase de trabalho na várzea aqui, e essas áreas nossas do sul aqui, e algumas da campanha, São Gabriel, aí, campanha, né? Em geral, precisa só avisar. Claro, não quer dizer que não tenha uma área lá que não precisa. E tem uma área lá que só 5% era problema, não é? Mas em geral precisa suavizar. E é barato suavizar. É relativamente barato. Custa aí, tu vendeu a 115, com 2 sacos. Se tu tem equipamento, tu avisa uma área. Movimento de 100 metros cúbicos, né? Mas, em geral, precisa suavizar para o trabalho ficar bom mesmo. Fechar 100%. Tá bem, tá ok. Estamos aprendendo. Vou fazer um comentário baseado em cima disso aí. Já falei muito com o Parfit sobre isso aí. Eu vejo uma preocupação. Aqui na fronteira nós temos uma realidade um pouco diferente da campanha e da região sul. Realmente eu concordo com o Parfit quanto à sistematização. Fazer irrigação na cota zero, você consegue em determinados talhões que sejam curtos, tá? E às vezes você está querendo fazer um benefício para a planta e acaba esse benefício sendo negativo. Então a suavização, a sistematização em desnível, digamos assim, seria o ideal, né? Não sei, o Parfit é mais profissional nessa parte, seria o mais ideal para nós ter uma qualidade de irrigação por sulco melhor. Eu não vejo a cota zero é bem complicado, porque a gente pode ter efeito negativo. E eu vejo que o desafio dessas duas regiões aí, primeiramente, é criar esse padrão, né, de sistematização, depois fazer o sulco. E aonde se fazer essas áreas, eu vejo assim que, quem sabe, ainda vocês vão ter que passar por outra questão, que é o que talvez nós estamos passando hoje aqui, que é a adequação de fazer as coisas certas nos momentos certos. Principalmente, assim, a gente notou e nota aqui, com o passar dos anos, e eu já perdi meus cabelos com isso aí, essa antecipação da instalação, do projeto bem feito de sulco, um sulco bem feito, e no momento que precisar chegar lá e estar pronto para irrigar como se fosse um pivô, ligar, apertar o botão e tudo funcionar. Então eu vejo que além desse desafio que hoje nós estamos batendo muito em cima aqui, em treinamento de equipe, um bom projeto, a instalação antecipada, os projetos bem feitos, as mangas em desnível para não ter problema de fluxo de água, a furação adequada, tem vários negócios assim que eu vejo que, além de todo esse problema que nós estamos passando aqui, vocês têm outros para resolver ainda, pelo que eu vejo do grupo aí que está apresentando. Então, aproveite, quem sabe, essa perda de cabelo minha aí para o momento dessas áreas que vocês conseguirem fazer
e vão planejar para botar a irrigação, pelo menos esse espaço que nós estamos sofrendo aqui, você já dissipar também, né? Porque senão seriam 2 problemas que vocês teriam. Pessoal, só para contribuir aí, olhando como uma questão de negócio mais ampla, assim, nós temos uma condição diferente. A fronteira oeste aqui é mais declivosa, né? Tanto é que sistematização dificilmente vai conseguir fazer na maior parte das áreas. Então, tu pode até chegar ao nível de fazer sistematização, de fazer suavização, né? A região indo mais para o lado de Pelotas, Rio Grande, que são as áreas mais planas, é um pouco diferente, né? É claro. Mas quando você fala em suavização, que é mais rápido de fazer do que sistematização, com certeza, né? E para a soja a suavização é melhor, dando declividade, mas é um processo, querendo ou não, mais lento, requer muito mais planejamento de tempo e anos, né? E estrutura para fazer isso aí, investimento inicial. Então, assim, nós aqui iniciamos pelo suco, né? E eu acho que é um método mais rápido de se fazer, né? Nós não temos tanta necessidade, assim, a suavização para nós aqui seria um afinamento depois para a questão de drenagem e ajudar na irrigação. Eu vejo também isso pro lado mais para o sul aí, né? Eu acho que assim o suco seria o processo mais rápido de se fazer, mais rápido. E a suavização, que é tão importante para o pessoal aí, tem que vir sendo planejado e sendo feito um pouco cada ano. Se tu quiser fazer suavização em tudo para plantar soja, com certeza talvez vocês não vão conseguir fazer em tempo que talvez seria desejável para o negócio, né? Então o suco seria o primeiro, assim, que eu vejo na questão de drenagem, principalmente, né, e irrigação, seria o que seria mais viável, e aí tu ir fazendo com o tempo a suavização das áreas e organizando, né? É só um ponto de vista aí para... E só concluindo também, eu acho que tem que também pegar os pontos positivos da região de vocês aí, né? Eu diria a fertilidade do solo comparado com a nossa aqui. Nós temos solos muito pobres em fósforo, matéria orgânica aqui muito baixa, e os nutrientes tudo muito baixo. Eu vejo que vocês têm um solo um pouquinho melhor que o nosso. Não é uma Brastemp, né? Mas já é bem melhor que o nosso. Acho que vocês têm essa vantagem aí. E outra vantagem, eu acho que é a questão do lençol freático também é mais próximo. Nós temos pedra embaixo aqui, a questão da retenção de água, eu não consigo enxergar isso no nosso solo. Nós aqui com 5 dias, depois de uma chuva em dezembro, janeiro, aí nós temos que começar a irrigar, porque o solo já começa a rachar e a água já não começa a andar para frente. Então, eu vejo assim que o solo de vocês está mais estruturado para isso aí. São pontos bem importantes, eu acho que ressaltados aí pelo Joel, pelo Parfit, mas outra coisa que agora eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, que é justamente para instigar a discussão, mas é o que nós comentamos, né? São duas práticas complementares, por exemplo, a suavização e o suco. Dificilmente, às vezes, muitas áreas que nós vamos, mesmo com a suavização, nós não vamos conseguir viabilizar a drenagem de uma forma eficiente que se preconiza para o sistema. Então elas vêm associadas, né? E isso independente da região, seja na zona sul, ou seja, por exemplo, até na fronteira oeste, que tem essa questão de declividade, o suco ou o camalhão, ele tem essa função muito grande de auxiliar a tirar essa água pode não estar água livre na superfície do solo, mas automaticamente o solo está saturado e está restringindo o crescimento da planta, né? E isso é importante. E nós discutimos isso, me lembro até dentro do Seolim, mas também como o Parfit, né, Parfit? Tu tá aí há 40 anos trabalhando com suco camalhão e dificilmente não tem uma percepção diferente disso, que é fundamental viabilizar principalmente a drenagem e a irrigação, e passa pelo sistema para poder
para poder viabilizar isso de forma eficiente na rotação, né? Casal, o suco camaleão, como eu chamo, né? Ele é uma ferramenta de manejo da água. Não é só irrigação, é uma ferramenta de manejo da água. Ela é drenagem, em primeiro lugar, porque é o principal problema nas áreas do litoral aqui. O principal problema é drenagem. O Vieira, o Rodrigo, não é? Se fosse um ano chovedor, talvez teria tido muito mais problema do que o ano seco. Mas é uma ferramenta de manejo da água, ou seja, drenagem e permite irrigação, não é? Então é uma ferramenta de manejo da água, então não, tranquilo, não é? E a suavização também. A suavização também é uma ferramenta, suavização, sistematização, é uma ferramenta de manejo da água, ou seja, acaba com todas as... Eu não sei, por exemplo, Uruguaiana, eu não sei o que, ou a ondulada, não estão preocupadas com depressões, não é? Talvez não estejam preocupadas com depressões, ou muito mais que nós. As depressões que acontecem no nosso terreno é a principal preocupação, porque ela é um problema para o arroz e é problema para a soja, não é? Então, a suavização ela é uma ferramenta de manejo da água. E se feito para irrigação, permite a irrigação. Vou recordar uma coisa do Marcos, não é? Do Marcos, que o solo do Uruguaiana tem mais fertilidade que o resto do estado. O solo do Uruguaiana não precisa calcário, não precisa correção, e aquele cherno solo que está misturado com o neossolo, ele é mais fértil que o resto do estado, né? Agora, falando no resto do estado, os solos, a Dom Pedrito Fernando tem um ótimo solo, né? Em geral, eles são ácidos, portanto, não vai se produzir soja se não se corrige a acidez e depois tem que ver a fertilidade. Eles são levemente ácidos, isso é uma questão agronômica, né? Levemente ácidos, que não é o solo do Uruguaiana, e com problema de fertilidade. Em geral, isso é com problema de fertilidade. Não produzimos bem soja se estamos com solo ácido, né? Tá vendo? Essa é uma questão agronômica, né? Não, eu ia responder o Parfit ali, mas é isso aí mesmo. A gente tem problema de drenagem com cota zero, sim, mas a gente vê que só por ser os sulcos, né? Vou concordar com o Joel ali, só por ter os sulcos. Até o pai ficou impressionado que ele planta 20 anos nessas áreas aí, conhece bem, sabe a dificuldade que é de drenar. E só por ter os sulcos ele ficou impressionado com a rapidez que a água saiu da área e como ela ficou mais plantável, assim, vamos se dizer, né? Parece que o terreno fica mais fácil de tu conseguir drenar. Tu faz... Nessas cotas zero a gente fazia dreno em tudo que era lado, né? A água puxava bastante, mas o terreno sempre continuava encharcado. Com os sulcos, a gente viu que, tendo sol e vento, a secagem é muito mais rápida mesmo. Mesmo sendo uma cota zero. A gente viu que os sulcos é o pontapé inicial, vamos dizer, numa área cota zero. E depois, com certeza, agora com essa soja valendo um monte aí, é investir em suavização, é investir em declividade para aperfeiçoar, né? Mas eu acho que a gente tá indo certo aí, por isso que eu venho aqui mais para aprender, né? Dar o meu relato inicial aí e para aprimorar e chegar junto com vocês aí. Perfeito. Algum questionamento mais, pessoal? Tem pessoal aí da região central, o Daniel também, que é bastante provocativo no sistema e tem experiência, certamente está aí. Eu vi que o Giovanni Weber também. É bom pegar essa experiência não só das regiões sul e fronteira e campanha, mas também a experiência deles da região centro. Tá por aí, Daniel? Acho que não tá mais. Deve ter saído aí. Olha só. Opa, deixo para ti também como contribuição. Nós não tínhamos ninguém da região central ali, mas tu é um cara que trabalha bastante, tem experiência
já no sistema, e então, para colocar a tua visão, a tua concepção aí também, para contribuir com essa discussão nossa aí. Primeiramente, parabéns aí pela iniciativa e o trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí, né, Tchê? Questão toda que eu vejo aqui, ó, que foi colocado em todos, né? O Júlio colocou, o Michelotti colocou, o Marcos, o Fernando, o Álvaro e o Rodrigo, né? E o Parfit também, né, professor? Planejamento, né? Passa pelo planejamento. Todos citaram isso, né? No meu caso aqui, a gente planejou uma área e foi feito em agosto do ano passado a suavização, feito os sucos, né? E sem suavização, porque a área, ela já por natureza, ela já tinha suavização. No caso, é uma área pequena, foi desenvolvido em 5,5 hectares e esse era o planejado, né? Para começar o projeto. E o que aconteceu? Com a circunstância, do jeito que se apresentou, foi tomada a decisão, e não é o nosso padrão isso, né? De fazer as coisas sem planejamento. E a gente pegou e deu um peitaço e fizemos na hora, daí grande parte da área que faltava ser semeada ainda, né? Os sucos na hora, né? E não funciona direito na hora, né? Foi feito esse sistema, foi feito sem planejamento. Mas mesmo sem planejamento, se teve resultados positivos, mesmo semeando fora de época, já era dezembro, né? Teve áreas com ressemeadura, né? É feio de falar isso, mas nunca tinha me acontecido. Eu plantei 3 vezes uma área, né? Alto custo, e o que o colega Rodrigo, lá de Pelotas, falou também, eu tive esse problema, né? Eu tive que fazer banho para nascer, né? E aí não funciona. O Cassol teve aqui na propriedade e tinha uma área que eu tinha replantado e eu tava com vontade de dar banho e ele trancou o pé comigo, né, tio? Não irriga, vai nascer. E tava certo, né? Aí eu já tinha feito o erro numa área e aquela posição, aquela opinião do Cassol foi crucial, né? Foi certeira. Aí estabeleceu a lavoura, a gente na média, depois de estabelecido essas lavouras que não foram a área que foi planejada, aqueles 5,5 hectares ali foi feito 2 irrigações, né? E que não precisou mais irrigações, no caso. E teve um resultado muito positivo. As outras, aí foi fora da época, tudo, mas o que se discute, né, é fazer a coisa planejada, suavizar, e é uma garantia de produção, né, uma estabilidade produtiva, tanto por drenagem como para irrigação, né, pessoal? Então essa experiência aí, o caminho é isso aí, eu acho, né? Perfeito, Daniel. Obrigado pelas tuas contribuições também. Pessoal, se não tiver mais perguntas, não tiver mais discussão, a gente encerra até para não comprometer o tempo dos demais, tá? que se comprometeram a acompanhar e fazer essa discussão e estão aí envolvidos. Encerramos o evento justamente pelos afazeres do pessoal aí dar continuidade nas atividades. Tá? Tem mais alguma pergunta ou encerramos o evento? A minha dúvida seria para o Parfit agora, aproveitar que estamos aqui, e como eu tenho uma área cota zero já, o melhor seria suavizar ou fazer uma declividade, que nem eu citei a Granja Bretanhas ali, que não é uma suavização, né? A gente sabe que é um movimento maior de terra, talvez um gasto maior, mas eu não sei se tem algum benefício ou não. Ô, Rodrigo, eu acho que tem que ver a área, porque se a cota zero está boa, eu acho que tem que dar declividade, mas teria que ver a área, ver o projeto, fazer levantamento da área e ver. Em princípio, dar uma declividade de 0,05, ou seja, 5 centímetros em 6 metros, seria o ideal. Não vai movimentar muito o solo, não. Esse seria o ideal. Mas tem que ver a área, Rodrigo. Tá certo, então. Obrigado, Parfit. À sorte.
Pessoal, vamos para o encerramento. Eu falo aí, depois o Júlio também considerando, vai fazer as considerações dele final, mas primeiro, agradecer a presença de vocês, o espaço, agradecer o pessoal, os palestrantes aí, o Grupo Seolim, o Fernando, o Álvaro e também o Rodrigo, que se dispuseram a preparar aí e interagir conosco. E nós, como PipeBR, esperamos que esse não seja um evento que seja formalmente realizado por causa da pandemia, mas que nós possamos tocar para frente essa discussão. Nós temos esse grupo aí no WhatsApp que é justamente para trocar informações e para seguir crescendo. Então, da mesma forma, na sequência vamos estar alimentando esse grupo com informações e que nós possamos aí continuar desenvolvendo o sistema e compartilhando experiências, né? Que esse é o caminho para nós crescer. Não existe uma receita de bolo e cada um pode se beneficiar aí das experiências e das práticas para a melhoria do sistema de todo mundo, tá? Então, muito obrigado. Deixo para o Júlio fazer a parte do encerramento dele. Bom, pessoal, agradecer. Eu acho que o evento saiu exatamente como nós havíamos planejado, era exatamente essa ideia, algo bem informal, para conversar e trocar experiência. Agradeço aí a presença de todos, aí chegamos a ter 55 pessoas aí nos acompanhando e nós, como PipeBR, seguimos à disposição para seguir crescendo e contribuindo para a melhoria aí do sistema. De novo, agradeço aí, um bom dia, boa semana para todos, o que precisarem à tua disposição. Tá bem? Forte abraço a todos aí. Um abraço e obrigado. Feito, turma. Valeu. Obrigado. Abraço, bom dia a todos. Tá certo, então, gurizada. Um abraço, tudo de bom, hein? Abraço. Valeu aí, tudo.